A solidão não vem do fato de não haver ninguém ao seu redor, mas da incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para você. Esta frase de Carl Jung talvez traduza o que você sente agora. Aquela sensação de estar em uma sala cheia de pessoas e mesmo assim se sentir completamente só. De ter família, amigos, colegas ao seu redor e ainda assim experimentar um vazio que nada parece preencher. Se você é uma mulher que já ultrapassou os 50 anos e sente isso, quero dizer algo que talvez ninguém tenha lhe dito antes. Esta solidão não é um sinal de fracasso ou carência. É um portal para a sua verdadeira liberdade interior. O que muitos chamam de crise ou problema em sua vida pode ser, na verdade, o início da sua mais autêntica jornada de autodescoberta. Esta solidão tem um propósito, tem uma dignidade, tem uma sabedoria escondida que está esperando para ser revelada. E hoje, vamos juntas desvendar esse mistério. Você já se perguntou por que, depois de décadas dedicadas a cuidar dos outros, construir relacionamentos, nutrir famílias, desenvolver carreiras, de repente você se sente tão desconectada? Como se estivesse falando uma língua que ninguém mais compreende. Como se uma parte essencial de você não encontrasse mais ressonância no mundo exterior. Esta sensação que muitas chamam de solidão é, na verdade, um eco. Um eco da sua verdade interior finalmente ganhando voz, depois de anos, talvez décadas de silêncio. É o som da sua alma cansada das relações superficiais, cansada da falta de reciprocidade, cansada de dar sem receber, de se doar sem medida enquanto suas próprias necessidades ficavam em segundo plano. Você conhece bem essa história, não é? Aquelas conversas que nunca vão além do superficial. Aqueles relacionamentos onde você dá e dá e dá, mas recebe tão pouco em troca. Aqueles momentos em que você se sente invisível, como se suas experiências, sua sabedoria, seus sentimentos fossem irrelevantes ou pior, inconvenientes. Como se o mundo dissesse, seja pequena, não ocupe espaço demais, não exija demais. E então, um dia, algo acontece. Talvez seja o ninho vazio quando os filhos partem. Talvez seja uma aposentadoria, um divórcio, uma perda significativa. Ou talvez seja apenas o acúmulo silencioso dos anos, trazendo uma clareza que antes não estava lá. E você se pergunta, é isso? É isso que resta depois de tudo que vivi e entreguei? Carl Jung chamaria este momento de um ponto crucial no seu processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos verdadeiramente nós mesmos, integrando todas as partes de quem somos. Para Jung, a segunda metade da vida tem um propósito completamente diferente da primeira. Enquanto os primeiros anos são dedicados a construir uma identidade externa, uma persona, uma família, uma carreira, os anos de maturidade são um convite para voltar-se para dentro e descobrir quem realmente somos além de todos esses papéis. O que você sente não é um fracasso de conexão, é um chamado à verdade. Não é abandono, é um convite à sua essência mais profunda. É como se sua alma dissesse, agora é a hora. Agora é o momento de me conhecer de verdade, de ouvir a minha voz, de honrar o que sou em minha totalidade. E sim, esse processo frequentemente exige silêncio, exige afastamento, exige uma pausa nas relações que não nutrem verdadeiramente o seu ser. Não porque essas relações sejam necessariamente negativas, mas porque seu ser interior está pedindo espaço para reorganizar-se, redescobrir-se, renascer. Quando o silêncio se torna sabedoria, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer o chamado da alma. Jung acreditava que certos sinais psicológicos e emocionais aparecem quando estamos no meio do processo de individuação. Uma inquietação interior, um desinteresse por atividades que antes nos animavam, uma sensação de desconexão com a identidade que construímos. Esses não são sintomas de depressão ou sinais de que algo está errado. São indicadores preciosos de que algo profundo está acontecendo dentro de você. Experimente fazer isso. Reserve momentos de silêncio consciente. Não apenas momentos vazios preenchidos com distrações, televisão, redes sociais, ruídos, mas verdadeiro silêncio atento. Sente-se confortavelmente e pergunte ao seu silêncio: o que você está me dizendo?
O que está emergindo em mim que pede para ser ouvido? Não force respostas, apenas escute. Esse simples diálogo com o silêncio pode transformar sua ansiedade em curiosidade sobre o próprio caminho interior. Depois, é hora de honrar suas feridas como professoras. Jung acreditava profundamente que nossa dor emocional contém mensagens essenciais sobre quem somos. Cada decepção em um relacionamento aponta para um valor profundo que não foi honrado. Cada mágoa revela uma necessidade legítima que foi ignorada. Cada abandono ilumina uma parte de você que merece ser vista e valorizada. Faça uma cartografia das suas desilusões. Pegue papel e caneta e mapeie as grandes decepções da sua vida, especialmente nos relacionamentos. Não para se afundar nelas, mas para perguntar: o que essa dor me ensinou sobre o que valorizo? O que essa experiência revelou sobre minhas necessidades essenciais? Este exercício não é sobre culpar os outros, mas sobre reconhecer a sabedoria que suas feridas têm a oferecer. O próximo passo é abraçar a sombra da doação excessiva. Jung falava muito sobre a sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos ou ignoramos. Para muitas mulheres maduras, existe uma sombra específica, o arquétipo da cuidadora infinita, aquela que sempre coloca as necessidades dos outros à frente das suas próprias. Você provavelmente conhece essa parte de si mesma muito bem. É aquela que nunca consegue dizer não, que se sente culpada por estabelecer limites, que teme ser vista como egoísta ou insensível se priorizar suas próprias necessidades. Após décadas vivendo principalmente através desse arquétipo, o esgotamento emocional é inevitável. Sua alma está cansada, seu espírito está exausto. E é aqui que o não sagrado se torna essencial. A prática de estabelecer limites saudáveis não como um ato de rejeição aos outros, mas como um ato de honra a si mesma. Comece pequeno. Diga não a um pedido que normalmente você aceitaria automaticamente. Observe os sentimentos que surgem: culpa, ansiedade, medo de desapontar. Respire através deles. Reconheça que esses sentimentos são apenas hábitos antigos, não verdades absolutas. Cada pequeno não é um passo em direção à sua libertação emocional. À medida que você pratica estabelecer limites, algo surpreendente acontece. Sua vitalidade começa a retornar. A energia que antes era drenada constantemente, agora encontra espaço para se renovar, para circular livremente dentro de você. Este é o primeiro passo no retorno a si mesmo. O segundo passo é desfazer o vínculo com a aprovação externa. Jung falava sobre a persona, a máscara que usamos para nos adaptar às expectativas sociais. Ao longo dos anos, muitas mulheres desenvolvem uma persona tão forte, tão convincente, que começam a confundi-la com quem realmente são. A mulher que sempre sorri, mesmo quando está despedaçada por dentro. A mulher que nunca mostra raiva, mesmo quando justificada. A mulher que modula sua voz, sua presença, seu poder para não incomodar, para não ameaçar, para não ocupar espaço demais. É hora de uma despedida consciente da mulher ideal que você acreditava precisar ser. Imagine essa mulher imaginária, aquela figura perfeita, controlada, sempre agradável que talvez tenha guiado seus comportamentos por tanto tempo. Visualize-a claramente e então, gentilmente, agradeça a ela pelos anos em que ela protegeu você, pelos momentos em que ela fez você se sentir segura em um mundo que nem sempre acolhe mulheres em sua autenticidade plena. E então, com gratidão e respeito, diga adeus a ela. Ela cumpriu seu propósito. Agora é hora de você emergir em sua verdade integral. A libertação das expectativas internalizadas traz um alívio profundo. A pressão constante de agradar aos outros finalmente começa a diminuir. Em seu lugar, surge uma nova liberdade, a liberdade de ser autêntica, mesmo quando sua verdade não é conveniente, mesmo quando sua autenticidade desafia as normas, mesmo quando ser você mesma significa ir contra a corrente. A próxima etapa essencial é resgatar sua criatividade adormecida. Jung via a expressão criativa não como um hobby ou passatempo, mas como uma expressão vital da alma, um canal fundamental de individuação.
Quantas vezes você adiou seus impulsos criativos? Quantos projetos, ideias, expressões artísticas ou intelectuais você colocou de lado para quando tivesse tempo? Quantos desejos de criar, explorar e experimentar foram silenciados porque pareciam frívolos, indulgentes ou impráticos? A expressão criativa é um poderoso antídoto para a sensação de vazio e ausência de propósito que pode acompanhar os anos de maturidade. Não se trata necessariamente de arte no sentido tradicional, embora possa ser. Trata-se de qualquer expressão que permita que sua essência única flua para o mundo. Pode ser jardinagem, culinária, escrita, dança, canto, tecelagem, pintura, fotografia ou qualquer outra forma que ressoe com seu ser mais profundo. Crie um jardim de possibilidades, uma lista de todas as formas de expressão que já lhe intrigaram ou chamaram sua atenção, mesmo que brevemente. Não se preocupe com habilidade, talento ou resultados. Este não é um exercício de perfeição, mas de expressão autêntica. Escolha uma dessas possibilidades e dedique a ela apenas 15 minutos por dia, sem expectativas, sem julgamentos. Apenas o puro prazer de criar por criar. Esta prática simples pode despertar um novo entusiasmo pela vida e revelar propósitos que você nem sabia que existiam dentro de você. À medida que sua criatividade desperta, outra prática essencial emerge: cultivar a amizade interior. Jung falava sobre o diálogo com o self, aquele centro profundo e sábio do nosso ser que transcende o ego. Após anos de priorizar os outros, desenvolver uma relação amorosa consigo mesma pode parecer estranho, até mesmo egoísta. Mas é precisamente esta amizade interior que cura a sensação de isolamento. Experimente escrever cartas da alma, mensagens do seu eu mais profundo e sábio para o seu eu cotidiano. Comece com perguntas simples. O que você mais precisa? Agora? Que sabedoria você tem para me oferecer sobre este momento da minha vida? O que você quer que eu saiba sobre meu valor, meu propósito, minha beleza? Escreva as perguntas com sua mão dominante e permita que as respostas fluam através de sua mão não dominante, sem censura ou controle. Este exercício abre um canal para sua sabedoria interior, desenvolvendo uma fonte interna de validação e conforto emocional que nenhuma aprovação externa jamais poderia proporcionar. Com essa base de autoconhecimento e autoamizade estabelecida, você está pronta para reconhecer os vínculos verdadeiros em sua vida. Jung fazia uma distinção crucial entre relacionamentos autênticos e conexões baseadas em projeções. Aquelas interações onde não vemos realmente a outra pessoa, mas apenas nossas próprias expectativas, necessidades e fantasias projetadas sobre ela. Na maturidade, torna-se essencial distinguir as pessoas que genuinamente nutrem nossa alma daquelas que drenam nossa energia. Isso não é sobre julgar os outros como bons ou ruins, mas sobre reconhecer a qualidade das trocas energéticas em sua vida. Algumas relações nos deixam fortalecidas, renovadas, inspiradas. Outras nos deixam exaustas, vazias, diminuídas. Um inventário honesto de suas conexões pode revelar padrões surpreendentes. Faça uma lista de todas as pessoas significativas em sua vida. Ao lado de cada nome, anote como você se sente depois de interagir com elas. Sente-se energizada ou drenada, aceita ou julgada, vista ou invisível. Esta clareza sobre quais relacionamentos merecem seu investimento emocional não é sobre abandonar pessoas, mas sobre distribuir sua energia preciosa com mais sabedoria. Com esta nova consciência, você pode começar a criar novos modelos de comunidade em sua vida. Jung acreditava que a maturidade feminina traz consigo novos arquétipos de comunidade, formas de pertencimento que não exigem o sacrifício da individualidade. Os círculos femininos baseados em autenticidade e sabedoria compartilhada são particularmente poderosos nesta fase da vida. Torne-se uma tecelã de comunidades autênticas. Isto pode significar criar um pequeno grupo de mulheres que se reúnem regularmente para conversas profundas, livres das máscaras sociais. Pode significar encontrar organizações ou causas que ressoam com seus valores mais profundos. Pode significar
redefinir completamente como você participa de sua família ou círculo profissional. O essencial é que essas novas comunidades honrem sua totalidade, não apenas o que você faz ou oferece, mas quem você é em sua essência. Um elemento vital desses novos círculos é a prática de transformar vulnerabilidade em poder. Jung via a vulnerabilidade não como fraqueza, mas como um portal para conexões profundas. Quando compartilhamos nossas verdades pessoais, nossas lutas, dúvidas, medos, alegrias, criamos espaço para a intimidade genuína que cura a solidão. Desenvolva sua voz da verdade. Comece em ambientes seguros, talvez com apenas uma pessoa, de confiança. Pratique dizer: esta é minha experiência, sem diluir, sem desculpas, sem minimizar. Observe como a autenticidade cria um campo magnético que atrai outros seres autênticos. Gradualmente, você descobrirá que relacionamentos baseados em verdade e aceitação mútua têm uma qualidade completamente diferente daqueles baseados em aparências e expectativas. À medida que sua rede de conexões autênticas cresce, surge um aspecto mais profundo desta jornada: o renascimento espiritual na maturidade. Jung acreditava que a espiritualidade genuína emerge como uma reconciliação com o mistério da existência. A maturidade traz uma nova relação com as questões existenciais que talvez tenhamos evitado nas décadas mais ativas de nossas vidas. Permita-se a prática da contemplação do infinito. Reserve momentos para simplesmente estar com as grandes questões da vida, sem a necessidade de respostas definitivas. O significado da existência, a natureza do tempo, a realidade da morte, não como exercícios intelectuais, mas como meditações abertas que expandem sua consciência. Esta prática desenvolve uma paz interior e aceitação da impermanência, que é um dos grandes presentes da maturidade feminina. Outro aspecto essencial deste renascimento espiritual é a integração dos opostos internos. Jung falava extensivamente sobre como a totalidade emerge através da integração dos opostos psíquicos. Na juventude, tendemos a nos identificar fortemente com certas qualidades, enquanto rejeitamos seus opostos: forte ou vulnerável, racional ou intuitivo, prática ou sonhadora. Na maturidade, surge a oportunidade de reconciliar esses opostos dentro de nós. Experimente a dança dos opostos. Identifique uma qualidade com a qual você sempre se identificou fortemente. Agora, encontre seu oposto, aquilo que talvez tenha evitado ou rejeitado em si mesmo. Por exemplo, se você sempre se viu como a forte, permita-se explorar sua vulnerabilidade. Se sempre foi a prática, dê espaço para seu lado sonhador. Esta dança entre polaridades opostas cria uma experiência de completude e põe fim à fragmentação interna que pode ter acompanhado grande parte de sua vida. Com esta integração mais profunda, você está pronta para assumir um novo papel em seu mundo, tornar-se uma anciã sábia em uma sociedade moderna. Jung reconhecia o poder arquetípico da anciã sábia, aquela que transformou experiência em sabedoria e dor em compaixão. Em culturas antigas, este arquétipo era honrado e valorizado. Em nossa sociedade contemporânea, precisamos redescobrir e reclamar este papel essencial. Reflita sobre seu legado de sabedoria. Qual é a contribuição única que suas experiências, aprendizados e insights lhe permitem oferecer ao mundo? Não se trata de grandiosidade, mas de autenticidade. Talvez seja a sabedoria de como navegar perdas com graça. Talvez seja o conhecimento profundo sobre criar beleza nos pequenos momentos. Talvez seja a compreensão de como amar sem perder-se. Qualquer que seja a sua sabedoria única, encontrar maneiras de compartilhá-la, através de mentoria, criação, ensino, ou simplesmente vivendo como um exemplo, traz um propósito renovado e um senso de significado profundo à segunda metade da vida. A alquimia da solidão, esta nova maneira de ser no mundo, nos leva a uma transformação fundamental: a alquimia da solidão. Jung era fascinado pela alquimia como metáfora para a transformação psíquica. E assim como os alquimistas buscavam transformar metais comuns em ouro,
Você agora tem a oportunidade de transformar sua solidão em algo precioso e raro, uma plenitude autêntica e radiante. O primeiro passo nesta alquimia é reconhecer a solidão como uma iniciação. Jung via as iniciações psicológicas como portais necessários para novos níveis de consciência. Você já parou para pensar que talvez sua solidão atual seja exatamente isso? Não um problema a ser resolvido, mas uma iniciação a ser honrada? Reflita conosco nos comentários. Que aspecto da sua solidão poderia estar tentando iniciar você em um novo nível de consciência? A alquimia começa quando permitimos que nossas experiências mais desafiadoras se tornem nossos maiores professores. Para abraçar esta perspectiva, convido você a criar intencionalmente um retiro consciente em sua vida. Reserve um dia, ou mesmo algumas horas regulares, exclusivamente para este propósito. Desligue dispositivos eletrônicos. Liberte-se das exigências externas. Crie um ambiente que nutra seus sentidos e sua alma. Este não é um tempo para fazer ou produzir, mas para simplesmente ser, para escutar, para sentir. Esta prática regular transforma gradualmente a solidão imposta em solitude escolhida e nutritiva. A diferença é profunda. A solidão imposta nos faz sentir vítimas das circunstâncias, abandonadas pelo mundo. A solitude escolhida nos revela como criadoras de nosso próprio espaço sagrado, em comunhão profunda com nossa própria essência. O segundo elemento desta alquimia é cultivar a presença plena na própria companhia. Jung tinha insights profundos sobre como nossa relação com o tempo muda na maturidade. Enquanto a juventude frequentemente vive em uma corrida constante contra o relógio, a maturidade oferece a possibilidade de uma experiência mais expansiva do tempo, momentos que tocam a eternidade. Este é um convite para aprofundar-se nesta jornada junguiana conosco. Ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de buscadores que estão transformando a solidão em solitude sagrada. Pratique o momento eterno, um exercício de presença radical no agora. Escolha uma atividade simples e cotidiana, bebendo chá, caminhando no parque, observando o céu. Engaje todos os seus sentidos completamente. Permita-se ser completamente absorvida pelo momento, sem dividir sua atenção, sem planejar o futuro ou revisar o passado. Esta prática simples, feita regularmente, começa a dissolver a sensação de carência constante que muitas vezes colore a experiência da solidão. No lugar dessa carência, surge um preenchimento interior surpreendente. A descoberta de que você é completa, precisamente como está, precisamente onde está. Quais símbolos emergem do seu próprio vaso alquímico interior? Compartilhe conosco, nos comentários, o que ressoa mais profundamente em você nesta jornada de transformação da solidão. A verdadeira alquimia acontece quando nos tornamos tanto o alquimista quanto o vaso da transformação. E, finalmente, a culminação desta jornada, tornar-se uma fonte de amor incondicional. Jung falava sobre o amor maduro como uma expressão da totalidade do céu, fundamentalmente diferente das formas mais dependentes e projetivas de amor que predominam na primeira metade da vida. A mulher que se reconecta profundamente consigo, mesma descobre uma capacidade surpreendente, a de amar a partir da plenitude, não da carência. Pratique a irradiação amorosa. Sente-se em um lugar tranquilo e imagine seu coração como uma fonte de luz dourada e cálida. Permita que essa luz se expanda, primeiro preenchendo todo o seu ser, depois se estendendo para além dos limites do seu corpo. Visualize essa luz, alcançando pessoas próximas, depois se expandindo para incluir sua comunidade, depois toda a humanidade e, finalmente, todos os seres. Não se trata de uma visualização abstrata, mas de cultivar ativamente uma qualidade de coração que se torna sua realidade vivida. Esta prática desenvolve uma capacidade de amar que não exige nada em troca, que não esgota suas reservas emocionais. É um amor que flui naturalmente da sua abundância interior, não da sua carência. Um amor que fortalece em vez de drenar. Um amor que liberta em vez de aprisionar. E assim,
O que começou como uma dolorosa experiência de solidão completa, seu ciclo alquímico, transformando-se em sua própria forma de ouro psíquico. A capacidade de estar verdadeiramente presente, tanto para si mesma quanto para os outros, a partir de um centro de plenitude radiante. Esta jornada da solidão, percebida como problema para a solidão abraçada como caminho, não é fácil. Requer coragem para enfrentar o desconforto inicial do silêncio. Requer paciência para permitir que as velhas identidades se dissolvam antes que as novas possam emergir plenamente. Requer compaixão para abraçar todas as partes de si mesma, especialmente aquelas que foram negligenciadas ou julgadas por tanto tempo. Mas você tem dentro de si tudo o que precisa para esta jornada. Cada desafio que enfrentou, cada perda que sobreviveu, cada adaptação que fez ao longo de sua vida, tudo isso construiu em você uma resiliência e uma sabedoria que talvez você ainda não reconheça plenamente. E você não está sozinha nesta jornada. Embora possa parecer contraditório, é precisamente ao abraçar sua solidão essencial que você se conecta a uma linhagem mais ampla de mulheres sábias ao longo da história. Mulheres que também descobriram que a maturidade não é um declínio, mas uma ascensão, que o envelhecimento feminino não é uma perda de relevância, mas uma entrada em um poder mais profundo e autêntico. Em todo o mundo, mulheres maduras estão redescobrindo e redefinindo o significado de envelhecer. Estão recusando-se a desaparecer ou diminuir. Estão reclamando o poder de sua autenticidade, integridade e sabedoria. Estão criando novos modelos de beleza, significado e propósito, que transcendem os limitados papéis que nossa cultura frequentemente oferece a mulheres depois dos 50. Você é parte dessa revolução silenciosa. E os frutos dessa revolução são profundos. Paz interior que não depende das circunstâncias externas. Relacionamentos autênticos que nutrem em vez de drenar. Propósito renovado que emerge da sua essência mais verdadeira. E uma sabedoria integrada que transforma não apenas sua própria vida, mas a vida de todos que têm o privilégio de cruzar seu caminho. Seu legado não é apenas o que você deixa depois que partir. É como você vive agora. É a coragem de ser autêntica em um mundo que muitas vezes nos pede para ser menos, para ocupar menos espaço, para exigir menos. É a integridade de honrar sua verdade, mesmo quando isso desafia as expectativas. É a compaixão que flui naturalmente quando você deixa de lutar contra si mesma e abraça sua totalidade. Como Jung tão profundamente observou, seu olhar para a vida é uma função do seu estado interior. Quando você muda, tudo muda para você. Ao transformar sua relação com a solidão de um problema a ser resolvido para um caminho a ser honrado, você transforma fundamentalmente sua experiência de estar vivo. As mesmas circunstâncias, que antes pareciam evidência de abandono ou fracasso, agora se revelam como oportunidades sagradas para crescimento e autodescoberta. Hoje, faça um pacto consigo mesma. Prometa honrar sua verdade interior como nunca antes. Comprometa-se a ouvir o que sua alma está tentando lhe dizer através desta experiência. Dedique-se a transformar sua solidão em uma jornada consciente de retorno a si mesma. Esta é a revolução, silenciosa que mudará não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. Porque uma mulher que encontrou sua própria verdade, que abraçou sua totalidade, que transformou solidão em plenitude, essa mulher se torna uma luz orientadora para todos ao seu redor, não através de palavras vazias ou conselhos não solicitados, mas através do poder silencioso e magnético de seu próprio exemplo. E se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu sua própria jornada nestas palavras, saiba que há outras mulheres ao seu redor passando pelo mesmo processo de transformação. Talvez estejam silenciosas sobre isso, talvez não tenham ainda as palavras para expressar o que estão vivendo. Compartilhe com elas o que ressoa com você, não para convencê-las ou convertê-las, mas para oferecer uma perspectiva que talvez ilumine seu próprio caminho. Às vezes, tudo o que precisamos para dar o próximo passo
é saber que não estamos sozinhas em nossa experiência. Lembre-se, a solidão que você sente não é um erro no desenho de sua vida. Não é uma punição pelo que fez ou deixou de fazer. Não é evidência de seu fracasso em construir conexões suficientes ou fortes o bastante. É um chamado sagrado para casa, para o lar mais verdadeiro que existe, seu próprio ser autêntico e integral. E ao atender esse chamado, ao voltar-se para dentro com curiosidade e compaixão, em vez de resistência e julgamento, você descobre algo surpreendente. A solidão que parecia um abismo sem fundo revela-se como um portal para uma liberdade que você talvez nunca tenha conhecido antes. A liberdade de ser exatamente quem você é, sem desculpas, sem diminuir-se, sem contorcer-se para caber nas expectativas alheias. Jung compreendia profundamente este processo. Ele sabia que a individuação, o caminho para tornar-se totalmente si mesmo, muitas vezes exige períodos de isolamento e introspecção. Ele via esses períodos não como desvios infelizes do caminho correto, mas como etapas necessárias e sagradas de um desenvolvimento psicológico e espiritual saudável. Quando você abraça sua solidão como um caminho de autodescoberta, algo extraordinário acontece com suas relações. Paradoxalmente, é somente quando deixamos de depender dos outros para preencher nosso vazio interior que nos tornamos capazes de conexões verdadeiramente profundas. É somente quando deixamos de buscar validação externa que nos tornamos capazes de ver os outros como realmente são, não como projeções de nossas necessidades e expectativas. As relações que emergem dessa nova fundação têm uma qualidade completamente diferente. São relações baseadas em escolha consciente, não em dependência, em reciprocidade genuína, não em padrões de sacrifício e ressentimento, em verdade compartilhada, não em máscaras sociais cuidadosamente mantidas. Estas são as conexões que nutrem em um nível muito mais profundo do que as relações superficiais, que talvez tenham dominado grande parte de sua vida. E quanto às relações existentes, com familiares, amigos de longa data, parceiros, elas provavelmente passarão por transformações à medida que você muda. Algumas pessoas em sua vida celebrarão sua autenticidade emergente. Algumas se sentirão desconfortáveis ou até mesmo ameaçadas por ela. Algumas relações se aprofundarão. Algumas podem se dissolver. Este processo de reorganização relacional é natural e necessário, embora às vezes doloroso. O essencial é lembrar que você não precisa escolher entre autenticidade e conexão. A verdadeira escolha é entre conexões superficiais, baseadas em quem você finge ser, e conexões profundas, baseadas em quem você realmente é. E embora o caminho para estas últimas possa exigir um período de aparente solidão, os frutos desse caminho são infinitamente mais nutritivos. Ao longo desta jornada, você também redescobre sua relação com seu corpo. Jung falava sobre a importância de honrar a sabedoria corporal como parte integral do processo de individuação. Para muitas mulheres, a maturidade traz mudanças físicas significativas que nossa cultura frequentemente enquadra como problemas a serem combatidos, ou pior, como evidências de diminuição de valor. Mas seu corpo conta uma história diferente. Cada linha em seu rosto fala de experiências vividas, emoções sentidas, desafios enfrentados. Cada cicatriz é um testemunho de cura. Cada mudança é um reflexo da jornada extraordinária que você tem percorrido neste planeta. Honrar seu corpo como ele é agora, não como era há décadas ou como a sociedade deseja que ele seja, é uma forma poderosa de abraçar sua totalidade. Experimente uma prática de gratidão corporal. A cada dia reconheça uma forma específica pela qual seu corpo tem servido fielmente como veículo para sua jornada de vida. As mãos que criaram, cuidaram, trabalharam, acariciaram. Os olhos que testemunharam tanta beleza e tanto sofrimento. O coração que continuou batendo através de alegrias e dores. Os pés que sustentaram seu peso e lhe permitiram caminhar por sua jornada única. Esta prática de honrar a sabedoria e a fidelidade do seu corpo cria uma nova aliança com ele,
uma aliança baseada em reverência, não em crítica. À medida que sua jornada de autodescoberta continua, você também encontra uma nova relação com o conceito de tempo. Jung observou que nossa percepção do tempo muda profundamente na segunda metade da vida. Enquanto a juventude muitas vezes vive em uma constante projeção para o futuro, a maturidade nos convida a uma consciência mais profunda do presente e uma apreciação mais rica do passado. Você começa a perceber que o tempo não é um recurso escasso a ser constantemente economizado ou uma corrida contra a qual competir. O tempo é o meio através do qual sua vida se desdobra em toda sua complexidade e beleza. Cada momento contém possibilidades infinitas de consciência, conexão e significado que talvez tenham passado despercebidas durante os anos mais ocupados e orientados a objetivos. Esta mudança na relação com o tempo traz consigo uma sensação de expansão, não de contração. Os momentos simples, o calor do sol em seu rosto, a risada de um ente querido, o aroma de uma refeição sendo preparada, ganham uma qualidade quase luminosa. Eles não são mais apenas pontos de passagem a caminho de algum destino mais importante. Eles são o próprio destino, preciosos exatamente como são. E assim, o que começou como uma experiência dolorosa de solidão se revela como uma iniciação para um modo de ser mais rico, mais autêntico e mais pleno. Um modo de ser que não depende das circunstâncias externas para sua satisfação ou significado. Um modo de ser que encontra plenitude precisamente onde você está, com exatamente o que tem, exatamente como é. Como Jung tão eloquentemente expressou. A maior e mais importante das problemas da vida é como se estabelecer em relação ao self. Sua solidão tem sido o caminho pelo qual você está aprendendo a estabelecer esta relação fundamental, não como um conceito abstrato, mas como uma realidade vivida diariamente. E desta relação floresce tudo mais: amor autêntico, propósito significativo, paz interior e a profunda satisfação de viver a partir de sua verdade mais essencial. Então, da próxima vez que sentir aquela onda familiar de solidão, talvez você possa recebê-la de forma diferente. Não como uma inimiga a ser temida ou combatida, mas como uma antiga e sábia amiga que veio lhe lembrar do caminho para casa. Porque a solidão da mulher madura realmente não é falta de amor. É excesso de verdade pedindo para ser finalmente ouvida, honrada e vivida plenamente.